Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar sobre Doutor Sono, do Stephen King, mas só depois da vinheta. Vamos lá! Quem não sabe, Doutor Sono é a continuação do clássico livro do Stephen King, O Iluminado. Ele começa um ano depois dos acontecimentos do livro anterior e a gente vê o Danny Torrance tendo que lidar com os fantasmas que ele carregou desde o Overlook Hotel. À medida que o Danny vai crescendo, a gente vê que a influência familiar da bebida, do alcoolismo, começa a fazer efeito. E quando a mãe dele morre, ele sucumbe completamente ao alcoolismo e tem um destino bem parecido com o pai dele. Então a gente acompanha logo no início do livro a derrocada completa do Danny Torrance até a chegada dele no fundo do poço. E quando ele tá no ponto mais baixo desse poço, é que o antigo amigo imaginário dele, o Tony, ele volta pra cabeça do Danny e fala que por uma das cidades que ele tava passando, que chama Fraser, seria um ótimo lugar pro Danny parar e começar a restabelecer a vida. O Danny ouve o Tony, desce nessa cidade e começa a viver a vidinha dele lá. Ele entra pros Alcoólicos Anônimos e começa a ter uma vida completamente normal nessa cidade. Ele passa a trabalhar no asilo da cidade, ajudando os velhinhos que estão à beira da morte a fazer uma travessia mais tranquila. Essa travessia mais tranquila é o Danny ajudando eles a morrerem durante o sono. E por isso o nome do livro Doutor Sono, que é como ele passa a ser conhecido nesse asilo. Só que o livro não é sobre isso, não é como o Danny trabalha no asilo. É na verdade a história da relação dele com a Abra. A Abra é uma menininha que nasceu quando ele chegou na cidade de Fraser, ou seja, a menina nasceu quando ele estava começando a se reabilitar, e essa menina tem uma iluminação muito mais poderosa do que o menino Danny Torrance já tinha. E olha que o Danny já tinha uma iluminação muito forte. A comparação que é feita aqui no livro é como se a iluminação do Danny fosse uma lanterna e a da menina fosse um farol de tão potente que ela é. Desde o dia que ela nasceu, ela arrumou uma forma de se comunicar com o Danny, mesmo que involuntariamente. E eles continuam se comunicando sem mesmo se conhecer, até que a menina presencia um assassinato. Presencia assim, na cabeça dela. E esse assassinato foi conhecido por uma ordem chamada Verdadeiro Nó. Essa ordem se alimenta de pessoas com iluminação, principalmente crianças. Quando as pessoas morrem, elas exalam uma fumacinha que é usada pela gangue do Verdadeiro Nó para poder se alimentar. E as pessoas iluminadas têm essa fumacinha muito mais forte do que qualquer outra pessoa normal. Por isso que esse Verdadeiro Nó vai atrás de pessoas iluminadas. Quando a gangue mata o menininho e a Abra consegue prestar atenção nisso, consegue se sentir em conexão com esse menino, ela percebe a existência do Verdadeiro Nó e o Verdadeiro Nó vê que tem uma menina muito forte existindo ali. E quando a Abra realmente toma consciência de quem é esse menininho e quem matou ele, ela começa a contactar o Danny para os dois poderem ir juntos destruir esse Verdadeiro Nó antes que o Verdadeiro Nó destrua a própria Abra. Doutor Sono é a colisão desses três grupos, tanto de como o Danny foi para recuperação e participou dos Alcoólicos Anônimos e se livrou do alcoolismo, quanto do crescimento da Abra e ela descobrindo sua própria iluminação, e também a história do Verdadeiro Nó e de como eles estavam na ausência de pessoas iluminadas e querendo muito mais alimento, contando um pouquinho da história de como formou essa organização. Isso é feito aqui no livro a partir dos capítulos que são alternados entre os pontos de vista. O King tem a paciência de construir calmamente cada um deles, mostrando um pouquinho da personalidade, como que o Danny evoluiu, e a primeira coisa aqui para falar do Dr. Sono é que ele é muito respeitoso ao iluminado e a figura do Danny Torrance. O King tem total consciência do quão importante o iluminado é na bibliografia dele e o quanto de carinho as pessoas nutrem pelo Danny. E embora a gente veja ele no fundo do poço, ver ele no fundo do poço é importante pra gente dar valor para o reerguimento dele e para a relação dele com a Abra. E como a história é construída de forma fragmentada, poderia soar confuso, mas o King consegue fazer aqui que ela fique muito bem amarrada. As coisas acontecem mais ou menos numa ordem cronológica, então a gente sabe exatamente onde está cada um dos personagens temporalmente, sem se perder no contexto geral. Isso é um mérito muito grande do King aqui, já a experiência dele de fazer isso em vários livros, e aqui no Doutor Sono ele consegue fazer mais uma vez de forma a gente não ficar perdido em momento nenhum. E na hora que as histórias colidem, né, que a gente já sabe que o clímax vai ser quando as três histórias se colidem, a gente já tá preparado para aquilo, ele já criou o cenário ideal, já criou uma tensão suficiente para na hora que todo mundo se colide, a gente temer pelos personagens. Tem uma frase do King que ele costuma falar em entrevistas que exemplifica muito bem isso. Ele fala que não dá para assustar pessoas a menos que elas se importem com os personagens. Se os personagens são ocos e duros, não funciona. Então por isso que ele gasta um tempinho no início para desenvolver esses personagens, fazer com que a gente goste deles de fato, para no final, na hora que vê o momento de tensão, a gente temer pelos personagens. E a gente teme de verdade, assim. Até os momentos finais, eu tava vendo que qualquer um deles poderia morrer. E se um deles morre, não é surpresa pra mim, porque realmente poderia acontecer. A construção do todo fez com que os personagens se tornassem falíveis. Não são personagens invencíveis que não podem
podem ser derrotados. Pelo contrário, eles são até bem fáceis de serem derrotados. E quando tudo dá certo ou tudo dá errado, a gente já pensa que, poxa, poderia acontecer realmente isso daqui que aconteceu. Faz sentido com relação ao todo que o King construiu. E lógico, o grande mérito disso é dos personagens, da forma como o King construiu eles. Eu já falei que ele foi respeitoso demais com o Danny Torrance. Ele bota um destino que a gente talvez não queria pro personagem, porque a gente vê o sofrimento dele durante o Iluminado. O pai dele é alcoólatra, a gente não queria que ele se tornasse alcoólatra. Eu não queria que aquele menininho se tornasse alcoólatra. Mas a partir do momento que o King explica as decisões dele, por que ele se tornou aquilo, e faz uma curva de redenção pro personagem, a gente já começa a gostar dele de novo, a gente já torce pra ele fervorosamente, porque a gente conhece ele de antes. Todo aquele terror que ele passou durante o Overlook Hotel é sempre lembrado aqui no Dr. Sono. Aquilo não foi esquecido na mente dele, e nem teria por que ser esquecido, porque foi uma coisa muito pesada pra uma criança de, sei lá, 5, 6 anos, que é o que ele tem durante o Iluminado. Mas os novos personagens também não deixam a desejar, principalmente a menininha, a Abra. Ela tem iluminação, e a forma como ela interage com o mundo, e principalmente a forma como ela interage com o Danny Torrance, é uma forma tão doce, tão adorável, e ela cria uma relação de cumplicidade com ele só por ele ter iluminação e entender o que ela passa. Ela é uma menina amargurada com a própria família, porque ela tenta esconder, ela tenta deixar os pais felizes, e pra fazer isso ela tem que esconder a iluminação dela. Quando ela encontra o Danny Torrance, a gente vê aqui na escrita do King que ela explode de alegria, ela começa a fazer várias firulas com a iluminação, só pra poder mostrar que ela sabe e que tem alguém que entende o que ela fala. Então é muito bonitinha a relação dela com o Danny, a personagem é muito bem construída, então muito desse livro aqui funcionar é por causa dela e por causa da relação dela com o Danny. Só que também não funcionaria se os vilões não fossem tão críveis. A gente parte de um princípio de vilões que se alimentam da fumacinha final da vida da pessoa, e assumindo esse fato, a gente começa a ver a personalidade das pessoas ali por trás, a personalidade de cada um dos que compõem o verdadeiro nó. E a gente aí tem um destaque especial para a líder do verdadeiro nó, que é a Rose, a mulher da cartola, né, a pessoa da cartola. A gente começa o livro vendo o quão poderosos eles são e o que eles são capazes de fazer com as pessoas. É uma ferramenta parecida com o que o King faz com A Coisa, que lá ele mostra primeiro os horrores que o parcimonioso consegue cometer para depois poder desenvolver todos os personagens. Aqui é a mesma coisa, ele primeiro mostra os horrores que a Primeira Ordem pode fazer para depois desenvolver cada um dos personagens ali dentro. Isso é uma decisão muito acertada do King, não é a primeira, talvez nem a segunda ou terceira vez que ele faça, mas é uma coisa que funciona sempre, e funciona inclusive em filmes. Se a gente pegar o Star Wars, o Despertar da Força, que é o grande filme do momento agora, a primeira cena do Kylo Ren é ele parando o raio laser atrás dele assim, e mostra, porra, o Darth Vader nunca parou um raio laser assim no ar, e o Kylo Ren fez. Então é um personagem muito foda, ele sabe controlar muito bem a força. Então você mostra logo de cara o que o personagem é capaz de fazer, as atrocidades que ele é capaz de cometer, para depois desenvolver ele, porque a gente já tá temendo pela vida dos nossos protagonistas, pela vida dos outros personagens, porque a gente sabe o quão mal as pessoas podem ser, e aqui esse mal todo é personalizado na figura da Rose, que é a figura mais importante, mais imponente dos vilões. E aqui entra uma pequena crítica à edição, né, porque aqui no fundo, não sei se tá dando pra vocês verem, mas tem a silhueta de uma mulher, e como ela tá vestindo uma cartola, ela teoricamente é a Rose. Só que a descrição dela no livro, até por ela ser uma pessoa misteriosa que usa uma cartola, ela só é dada mais pro final, mais pra trás, e ela não coincide com a figura aqui da frente. Mas o livro inteiro eu imaginei ela com essa feição aqui porque casa melhor com o personagem, sabe? Parece um personagem, sei lá, de A Princesa e o Sapo, um vilão de A Princesa e o Sapo, e que eu achei que combinaria muito mais com a história do que a descrição que é feita no livro. E como deu pra vocês perceberem, é um livro do Stephen King que não é um livro de terror. Se pudesse caracterizar ele de alguma forma, eu diria que ele é um livro de suspense ou mais um livro de perseguição mesmo. E tudo isso é graças a uma escrita mais madura do King, né? Porque no Iluminado era cena em cima de cena mostrando o terror do Overlook Hotel. Aqui não. Aqui ele faz uma construção bem mais gradual da história, ele vai mostrando aos pouquinhos o que cada um personagem evoluiu, qual que é a habilidade de cada um deles, o que eles podem fazer até juntar todas as histórias e colidir. Então é uma estrutura muito mais madura, falando da forma de escrever. Não que esse livro seja melhor que o Iluminado, porque não é. O Iluminado é um baita livro, e você também não precisa ler o Iluminado para ler esse daqui, embora ler a primeira obra do King faça mais sentido, porque aí você consegue entender melhor as motivações, principalmente do Danny Torrance e o que levou ele à derrocada total. É no filme uma baita sequência, talvez não fosse aquele destino pros personagens que a gente tava esperando, mas foi um belo destino, uma boa forma de contar a sequência do Danny Torrance. Então é isso, faça aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito. Se você já leu o Iluminado ou leu o Dr. Sono, comenta aqui pra gente poder conversar sobre a obra. Eu quero poder debater um pouquinho mais do tanto que eu gostei do Dr. Sono, ver se as minhas opiniões batem com as opiniões de vocês, me apresentem pontos contrários a ela também pra gente poder discutir, e a gente se vê aqui nos comentários, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.